Até onde pode chegar uma mulher com uma agulha e algumas linhas? Essa mulher provou que pode chegar muito longe. Começou como costureira, simples, em casa, e se tornou uma grande potência da moda aqui da nossa região. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode chegar. Estamos começando aqui o Pode Contar, especial com uma convidada muito querida, que é ela, a Gisele Pedroso. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. É uma honra estar aqui com você. Fiquei muito feliz com esse convite, de poder ter essa conversa. Obrigada. O prazer é todo meu, gente. Eu tava falando pra ela, não dá pra vocês verem o look completo, mas assim, ela tá com um vestido de renda e embaixo, nos pés, um tênis. Eu achei, assim, um look elegantíssimo. Depois vamos fazer uma foto de corpo inteiro. Vamos, claro. Que aí o pessoal consegue ter noção, porque merece. Obrigada. Gisele, Ótimo. Vamos começar o nosso papo. Tava aqui falando pra você que a ideia aqui é ser um papo descontraído, tipo comadres conversando. Só falta. Certo. Você toma tereré? Não. Também não. Sou Então, por isso que aqui é fã de água. tereré. Café, Isso. toma? Café eu tomo, mas vamos de água. Eu nem isso, vamos de água. Eu falo, se pudesse tomar uns drinkzinhos, uma caipirinha, eu sou da caipirinha, sabe? Gosto, você gosta? Eu gosto de vinho. Vinho, mais chique. Gosto de vinho branco, gelado, esse Ai, vai. que delícia. Isso Eu tô aí. aprendendo a tomar. Tô aprendendo. Tô começando. Que ótimo. Meu marido toma, eu nunca fui muito, mas tô aprendendo. Vamos, quem sabe. Isso Vamos aí. começar do começo. Quem era a Gisele? Hoje, só para resumir aqui para vocês, Gisele tem uma marca de roupa, né, que ela mesma começou costurando e tal. Então, vamos falar muito aqui sobre estilo hoje, sobre a história dela. Vamos começar. Gisele, quem que era a Gisele quando criança? Você hoje, quem te vê assim, toda elegante, poderosa, porque quando você chega, você chama atenção, você tem um jeito imponente, obrigada. né, e tal. Mas nem sempre foi assim, você vem de uma família simples. Como que era a sua família? Não, eu tive a sorte de ser criada por uma família que tinha uma certa estrutura, mas desde criança eu sempre fui muito sonhadora, muito metida, assim... Eu digo simples só pra te interromper assim, porque assim, de uma cidade pequena, nasceu em Vinhema, depois veio pra Dourados, numa época que não tinha muita... É que eu só nasci em Vinhema, né? A minha família é toda daqui de Dourados. Certo. Mas eu passei a minha infância em Rio Brilhante, depois com 14 anos, meu pai mudou pra Carapó, ficamos mais um pouquinho em Carapó, depois já tinha que fazer cursinho e tal, acabou, aí voltamos pra Dourados. Certo, tudo cidades pequenas e Dourados. Aqui, isso, Tá. tudo aqui nessa região. Com 16, 17 anos, eu fui estudar fora, eu fui morar em Prudente para estudar. Mas assim, eu sempre fui... vaidosa, sempre fui. Eu fui uma criança bem vaidosa e eu sempre soube o que eu queria. Eu bati o pé pelas coisas. Eu lembro que eu tive um desfile de moda aos 12 anos de idade, que era garota estudante, e a minha irmã também ia participar desse desfile. E eu, aos 12 anos, eu já tinha 1,70 m, então ela é um pouquinho mais velha do que eu, e ela foi primeiro separar as roupas lá numa loja, uma boutique que ia vestir as meninas que iam desfilar. E ela chegou primeiro, escolheu a roupa, e quando eu bati o olho, eu falei, não, essa roupa eu tenho que usar. E aí ela, não, mãe, pelo amor de Deus, mãe, fui eu que escolhi essa roupa, porque essa roupa era linda. E eu, mãe, se eu não usar essa roupa, eu não vou. Eu que quero essa roupa pra eu
né, pra eu desfilar com essa roupa. E assim, minha irmã acabou cedendo, né, a caçula. Minha irmã acabou cedendo, e, enfim. Mas assim, então, sabe, de ter De ter opinião. De ter opinião, posicionamento, então, mas trabalhar com moda sempre foi pra mim sonho, sempre foi pra mim hobby, sempre foi paixão, né, na realidade. E nunca vi a moda como uma profissão, né, eu fiz direito, eu entrei na faculdade de medicina, fiz por alguns meses, depois acabei fazendo direito, me formei em direito, e só depois eu fui fazer moda, porque aí que eu percebi, né, que na realidade eu precisava fazer aquilo que eu senti um vazio. Me formei, comecei a trabalhar com direito e eu falava, gente, mas é isso que eu quero. E meus colegas, eu fui trabalhar no escritório com os advogados que tinham sido meus professores. E eu sempre, né, do meu jeito, de escarpão, uma calça jeans, mas um salto e uma flor numa camiseta. E ele falava, gente, o que você está fazendo aqui? E ia fazer audiência na aldeia. Às vezes tinha dia de fazer 40 audiências na aldeia, e uma vez um deles tirou uma foto do meu sapato com salto cravado na terra, porque a aldeia daqui de Dourados, onde faz as audiências, é chão, né? Terra mesmo. E aí ele falava, gente, o que essa menina tá fazendo aqui, né? O que essa mulher quer aqui, né? E aí ele me desafiou a fazer o Empretec. Então foi aí que começou, porque até então tudo isso era hobby, era minha mãe que fazia as nossas roupas, eu fazia os desenhos. Tá, vamos mais detalhes isso aí, então. Então esse amor pela moda começou com a sua mãe. O que sua mãe fazia? Sim, a minha mãe que costurava pra nós, né? Somos 3 filhas e ela. Então, eram 4 mulheres em casa. E ela começou ela também aprendeu meio que sozinha a costurar, né? E aí ela ia fazendo. Então, eu falava, quero um vestido assim, porque eu via assim. Eu lembro que na minha adolescência era a Angélica no auge, né? E eu adoro os babados, não sei o quê. E a Angélica usava muito aquela saia. Um dia eu fiz um desenho pra ela falou, o papel aceita tudo, né? Que não sei o quê. Eu falei, aí eu fui fazer. E eu brigava muito, porque eu queria que a roupa ficasse daquele jeito. Um dia, uma colaboradora dela, secretária de casa, falou, para de brigar com a sua mãe e vai fazer um curso de corte e costura. E isso aconteceu com meus 14 anos. Eu fiz o meu primeiro curso de corte e costura lá em Carapó. Eu morava em Carapó. E eu fiz lá no centro comunitário do bairro onde ela morava. Eu falei, então existe esse curso? Então você pode fazer a minha inscrição que eu vou. E coisas que eu aprendi lá aos meus 14 anos, que eu trago até hoje, né? Que foram... Assim, acho que eu fui umas 2 ou 3 aulas nesse curso, mas aprendi a fazer a modelagem. E aí eu falava pra ela, agora não tem mais desculpa, porque agora o desenho eu já sei fazer. Agora eu sei fazer a modelagem, então agora eu te entrego o tecido e a modelagem, você faz o resto. Porque assim, eu nunca sentei numa máquina de costura, tá? Eu não sei costurar, né? Eu não sei, entre aspas, porque eu sei o que eu quero, eu sei como que eu quero que essa roupa fique pronta, então hoje eu oriento todas as minhas colaboradoras lá, né? No acabamento, né? No fio de tecido, enfim. Então, segue isso. Então, mas isso era paixão, né? Então, você vai... E a sua mãe que fazia a roupa de vocês, das filhas. E como que era isso, assim? O que ela fazia pra vocês? Vocês pediam alguns modelos específicos? E ela tinha... Como que ela também começou nesse mundo da costura? Ela começou por necessidade. Como eu tô dizendo, nós éramos 3 e ela. São 4 mulheres. Então, numa época em que as coisas não eram tão fáceis assim, por mais que tínhamos uma família mais estruturada, mas ela viu essa necessidade de ela vestir as filhas. E as minhas irmãs mais adolescentes e tal. Então, assim, ela fazia os modelos, época de revistas, novela, fulana tá usando isso, então, eu quero uma mini saia, outra não, eu gosto mais midi. E assim, é muito engraçado, porque se a gente pegar as fotos, ela fazia, tipo, um triozinho para uma. Então, uma ia usar o coletinho amarelo, que elas têm essa foto, minhas irmãs. Um colete amarelo com o top azul e a saia amarela. Na outra era o contrário. Daí ela pegava o azul, colocava no colete na saia com um topzinho, mas ela tinha todo mundo. Então, é bem interessante, né, isso. E com isso, ela foi desenvolvendo essa paixão. Mas você via? Você estava ali junto? E eu via e eu auxiliava muito ela. E eu ajudava bastante ela nisso, por mais que era um momento que eu estava estudando. Porque, assim, eu sou de uma família que
colocou muito isso, que você tem que estudar, você tem que ter um DR, né? Eu escutei muito de tia, dos meus tios, que a gente tinha que estudar. E o meu pai falava, né? Meu pai não permitiu que uma filha dele trabalhasse fora, que fosse secretária, que fosse alguma coisa, entendeu? Que fosse buscar um caminho. Sim. Hoje, a gente percebe isso. As meninas vão, né? Com 18 anos, estão atendendo numa loja, não sei o quê. A minha irmã mais velha casou com 19 anos sem nunca ter trabalhado fora, entendeu? Então, ele falava, vocês vão estudar. Né? Vocês vão ajudar sua mãe, vocês vão estudar. A outra já brigou um pouquinho mais, né? O marido dela, hoje o marido dela, na época, eu lembro que ele bateu muito de frente com meu pai, porque ele falava, isso é uma opinião sua. Eu quero ter uma mulher do meu lado, quero uma mulher que, né, ativa, que possa trabalhar, possa contribuir, né, com o sustento da casa, enfim. Mas, então, eles incentivavam muito pro estudo, né, a minha família. E até então, era uma coisa assim, jamais eu poderia falar em moda, enquanto os meus primos da minha geração estavam estudando para medicina, né, que hoje eu tenho 2 primos aqui em Dourados, uma GO, a outra é cardio, que crescemos juntos. Então, e outro fazendo direito, outro não sei o quê, e eu ia falar em moda, eu falava, não tá querendo nada com nada, né? Porque, não é? Agora que isso mudou, porque daí depois eu tive a oportunidade de fazer o que eu realmente queria fazer. E a sua família é uma família tradicional aqui na cidade, né? Sim. Um dos pioneiros... O Isidro Pedroso é um dos pioneiros, né? Um dos fundadores de Dourados. E eu sou bisneta do Isidro Pedroso. Então, existem 2 famílias Pedroso em Dourados, né? Eu sou da família do Isidro Pedroso, que tem o bairro e tal. Sim, legal. E quando você, então, percebeu que realmente você queria... Não é direito, né? Foi nessa fase aí, quando você estava no Empreendtec. Foi a partir daí que você percebeu, preciso mudar? Não, na realidade é assim, eu fui fazer o Empreendtec a pedido desses advogados que eu trabalhava, porque na época eles gostariam de trazer para Dourados um curso de preparatório para concurso público. Eu acho que era Luiz Flávio Gomes, alguma coisa assim. E aí, ele falou, vai fazer o Empreendtec, que isso vai te dar uma bagagem, vai, né, te moldar para o empreendedorismo. E aí, depois, você vai conseguir tocar esse curso para nós, porque era um escritório grande de advocacia, vários advogados trabalhando ali. Só que o Empreendtec, você conhece o Empreendtec, Miriam? Você já viu alguma coisa sobre? Eu já vi alguma coisa, sim, mas tenho pouco quando conhecimento. eu fiz em 2006, tá? É assim, um divisor de águas para mim, na minha vida de empresária, na minha vida profissional, vamos dizer assim, o Empreendtec foi um divisor de águas. Isso foi em 2006, então eu não estava feliz na área do direito. Eu não estava feliz, eu reclamava todos os dias. Né? Eu chegava suja, às vezes, da aldeia, eu tinha que fazer serviço que eu falava assim, eu estudei para isso, né? Mas eu sei que era um começo de carreira e eu estava ali e eles eles prestavam assistência jurídica para muitas usinas. Então, por isso que eu falo muito das audiências nas aldeias. Foi a experiência que eu tive, né? E aí, no Empreendtec, no primeiro dia, você é desafiado a abrir uma empresa. É desafiada a montar uma empresa que não pode ser nada do que você já tenha feito, tá? Ou que seja seu trabalho, não pode, ou que você já tenha trabalhado. Nada que você já tenha feito. E você precisa criar um produto real, porque você precisa vender. Hoje, o Empreendtec são 6 dias. Quando eu fiz em 2006, eram 9 dias de imersão. 9 dias, que eu esqueci que eu tinha filho, que eu esqueci que eu tinha marido, né? Seu filho tinha quantos anos na época, mais ou menos? Eu acho que ele tinha uns 18, 9, 10 anos. Ele tinha que levantar para levar para a escola, um monte de coisa, então teve dias de... Criança. Por quê? Além de toda a carga horária do curso, você sai de lá com um monte de trabalhos para fazer e a tua empresa que você abriu.
porque lá é montado uma junta comercial para você ir lá e registrar a sua empresa e dizer qual é o ramo de negócio que você vai trabalhar. Ah, não é fictício, você tem que realmente montar. Você tem que, não é fictício, você tem que vender, você tem que criar o seu produto e vender. Criar o produto, não, montar uma empresa. Eu poderia montar uma frutaria, eu ia vender uva, maçã, enfim. Mas eu tinha que levar esse produto para lá, apresentar e vender para meus colegas. Certo. Mas eu vi ali a minha oportunidade de fazer o que eu sempre sonhei. E aí, a minha mãe costurava, a minha irmã costurava, e eu nem pestanejei. Na hora, eu já coloquei lá, montei a minha empresa sem falar nada para elas, né? Que eu tava abrindo, porque eu não ia ter tempo de correr atrás de nada, e eu, em momento nenhum, eu pensei em comprar roupas para revender. Não, eu queria vender o meu produto. Então, eu ia desenvolver meu produto. Aqui, na época, tinha uma malharia, porque eu pensava, eu queria fazer a malha com essa cara mais bacana e sair da malha de uma malha esportiva, de uma malha, né, uma peça casual. Eu queria essa malha mais arrumada, eu queria uma malha mais elaborada. Então, eu consegui comprar alguns cortes de malha, de um dia para o outro, falei para elas, deixei o desenho lá, daí a minha irmã fazia modelagem, minha mãe ajudava a costurar, enfim. E conseguimos fazer. E eu fui a campeã do meu Empretec, e foi a empresa que mais vendeu. Porque eu já tinha algumas roupas assim de malha, que a minha mãe estava fazendo para mim, que a minha irmã fazia. Então, eu comecei a usar as minhas roupas para ir no seminário. E aí, eu comecei a reproduzir essas roupas para vender. E meus instrutores compraram, eram duas mulheres e um homem. E o homem falou, não, eu quero levar uma roupa dessa para minha esposa, tal. E aí os amigos compraram, enfim. Então, e aí eu falei, gente, é isso. Aí saiu dali, voltou pro escritório. Voltei pro escritório para cumprir um contrato que eu tinha, que eu era assistente jurídica de uma usina ali em Nova Alvorada. E isso foi abril, meu contrato ia até julho. Só cumpri meu contrato e falei, vou seguir meu caminho. E aí já nasceu com seu nome essa empresa? Já nasceu com meu nome. Nesse dia eu já coloquei. Eu coloquei Gisele Pedroso Confecções. E já colocou a mãe e a irmã pra trabalhar junto, sem nem perguntar pra elas se era o que elas queriam. Sim. Minha irmã tava com dengue. Minha irmã tava com dengue. E eu falava, não, você toma Tilenol. Pelo amor de Deus, eu preciso de 2 vestidos pra hoje, eu preciso de 3 vestidos, não sei quem foi. E elas estão com você até hoje? Não. Depois, com o tempo, a minha irmã acabou tendo a necessidade de sair em função das filhas, que na época eram pequenas, e depois ela começou a precisar acompanhar, as meninas jogavam e tal. Ela montou o espaço dela. A minha mãe trabalhou comigo até a pandemia. Até a pandemia ela estava. Na pandemia, eu preferi que ela fosse para casa, porque a gente tinha um monte de funcionário e eu tinha medo dela, né, de acontecer alguma coisa com ela, enfim. Mas... Gente, sensacional. E aí você tinha você falou que queria umas malhas mais estruturadas e tal. Como que é isso? Como que é a formação de uma peça, de uma marca, da sua identidade mesmo, como design? Modista? Qual que seria? Eu sou designer de moda. Designer de moda. Eu fiz uma pós-graduação de designer de moda depois. Então, aí eu saí dali, eu tinha um quarto na minha casa que tinha uma janela virada para a piscina, assim. Que daí eu quebrei aquela janela, fiz uma porta e fiz a minha sala de atendimento. Então, tudo começou muito pequeno e tudo... um passo de cada vez, uma coisa, né? Então aí eu comecei a comprar alguns tecidos, aí eu comecei a desenvolver algumas peças e ter pronta para as pessoas conhecerem o meu trabalho. E assim, as minhas clientes de 18 anos são minhas clientes até hoje. Que legal. Né? Então, e elas iam na sua casa, foi uma coisa de boca a boca. Era uma coisa de boca a boca. Eu tava lá na minha casa, eu não tinha nada. E nós não tínhamos Instagram ainda, nós não tínhamos Face pra nada disso. Então, era isso mesmo, era de boca a boca. Aí, quando eu consegui estruturar um pouquinho mais, né, consegui montar uma gama de tecidos e modelos e tudo, eu fiz um desfile na minha casa, que eu coloquei lá 125 mulheres. Quem desfilou? Todas as minhas clientes. Tinha senhoras, tinha criança, tinha todas as clientes estavam lá. Fiz uma parceria com uma amiga que vendia acessórios e nós fizemos um desfile, foi lindo. Foi muito bonito, que eu tenho todo esse portfólio lá. Que legal. E aí começou.
Mas daí buscar uma outra, aí eu tinha que passar por uma nova estrutura, né? Uhum. E aí a gente foi agregando mais funcionários, aí eu tenho outra irmã, minha outra irmã veio trabalhar junto também, daí a gente foi buscando mais pessoas para conseguir fazer isso. E Atender com essa isso, demanda. daí fizemos esse desfile, lançamos isso, na realidade era para apresentar o nosso trabalho, mas tudo uma coisa muito artesanal, peça a peça muito individualizada, muito exclusiva, no tamanho, menos manga, mais manga, né? Entendeu? Mas aí eu fui buscar fazer cursos, aí eu fui buscar fábrica, comprar o tecido direto da fábrica. Aí, num outro ano seguinte, eu já consegui desenvolver estampas exclusivas, porque desenvolver uma estampa é muito caro, aumenta muito o custo da roupa, né? Aí eu fui agregando outras coisas, mas tudo voltado para malha. Então, fazer um blazer de malha, fazer uma peça de alfaiataria, mas na malha, né? Então, aí eu fui buscando essas estruturas, essas padronagens que pudessem trazer o resultado que eu estava buscando. E essa identidade. Sim, essa identidade que eu acho muito interessante, que tem uma elegância, né? Tem um charme, uma feminilidade bem particular. Eu acho suas peças muito femininas. Você já tinha isso em mente ou foi algo que foi desenvolvendo aos poucos? Ô, Miriam, isso é meu. Eu adoro, eu usei muito quando era criança, as saias de babadinho, de lese, muito laço. Aos 9 anos eu aprendi a fazer uns laços e eu fazia para as amigas, eu vendia. Aos 9 anos eu já ganhava uns troquinhos fazendo isso. Tinha uma trança que você faz com duas pontas, você vai dobrando a fita e trançando e faz as tiarinhas. Eu amava isso, eu já fazia isso. Meus vestidos, eu não queria que ele fosse uma coisa básica. Eu queria que ele tivesse fitinhas, que tivesse um laço que amarra aqui, um negócio, sabe? Então, eu não fui uma adolescente de calça jeans, de usar calça jeans e camiseta. Eu tinha pouquíssimas calça jeans. Eu ia para a escola com as bermudas que a minha mãe fazia, com short, com essa camiseta de uniforme, com uma saia, com uma mini saia, com uma coisa assim. Mas nunca era... E não sou até hoje da calça jeans. Quando alguém me vê de calça jeans, as pessoas falam... Meu Deus, o que aconteceu com você hoje? Então, isso... E eu gosto, eu falo que eu sou mulherzinha, entendeu? Então, é essa moda que eu faço, é essa moda que eu gosto. Que é você valorizar a feminilidade da mulher, né? Você pode trazer... Nós trouxemos muito do vestuário feminino para o nosso armário. Mas você pode usar um blazer, você pode pôr um blazer com um top, né? Uma calça, pode pôr um blazer com uma saia, que vai te deixar mais feminina, né? Uma manga. Se a gente pode ser sensual, a mulher tem que ser, né? Ela tem que ter essa sensualidade, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Da feminilidade, valorizar isso, porque a mulher que é feminina e que ela preza isso, ela não é vulgar. Entendeu? Ela vai usar um decote profundo, ela pode usar, mas ela vai usar um disfarce, ela vai colocar uma roupa mais solta, ela não vai fazer tudo ao mesmo tempo, modelar o corpo e usar um decote mais profundo. Então, eu prezo muito por isso nas minhas peças, muito. Né? Que ela tenha que ela faça isso, que ela empodere a mulher. Legal. É isso que eu queria que a gente desenvolvesse um pouco mais, assim, a mulher que quer se tornar mais elegante. É bom, assim, na internet a gente sempre tem que fazer ressalvas. Minha filha, se você não quer ser elegante, se você quer ter o estilo social, faz o que você quiser, tá? Aqui a gente tá conversando nesse estilo, então, mas não quer dizer que isso é uma regra. Você sabe, né? Que na internet, hoje em dia, a gente tem que ficar se explicando, né? Porque às vezes as pessoas não entendem que a gente tá falando um assunto, não quer dizer que a gente tá falando mal do outro. A gente só tá falando de A, não quer dizer que estamos falando mal de C e D. Exatamente, porque isso é uma questão de estilo. Isso é o estilo, e o estilo, ele é individual. E isso é a moda. Né? A moda é esse emaranhado, a moda é esse conjunto, a moda é muito mais do que uma peça de roupa, né? Então, a gente precisa, eu preciso me conhecer, você precisa saber o que te valoriza, né? Que imagem você quer passar, como que você quer ser vista, né? Quem sou eu? Porque a moda nos permite isso. Você pensar, é uma tendência, tá usando vestido justo, tá usando roupa curta, isso é tendência.
Isso não é moda. Moda é o que nós somos, é o nosso estilo, que pode dizer o que nós pensamos, que nos define enquanto sociedade, que nos define como o grupo, que grupo eu pertenço, né? Que comunidade eu faço parte, quem eu defendo, em quem eu acredito, E a moda é capaz de fazer isso para nós, né? A moda vai muito além, né, do que só uma estética, né? Vai estar muito à frente. Você teve, então, uma mudança de carreira, uma transição de carreira, em torno de quantos anos você estava? 30 anos. 30 anos. Muitas mulheres sentem essa necessidade de mudar, só que ficam com receio, porque a mudança gera medos, né? Insegurança, será que vai dar certo? Você sentiu esses medos? Olha, eu não senti esse medo, não. Se eu te falar, para te falar bem a verdade, eu até lembro que quando foi para abrir a loja onde a loja é hoje, eu convidei a minha irmã para fazer parte desse projeto comigo. E aí ela falou, acho que não. E se não der certo? Aí eu falei, olha, mas eu tô dando o meu nome, né? Então, se não der certo, o prejuízo é muito mais meu, né? Do que qualquer outra pessoa, porque eu tô dando a minha cara a tapa, né? Eu tô apostando num estilo, eu tô defendendo esse estilo. Então, mas falando nisso, que eu nunca tive medo, porque isso sempre foi uma coisa que eu pensei em fazer. Mas eu falava assim, eu vou me formar, vou fazer direito, né? Porque quando eu entrei na faculdade, eu estava super empolgada com direito. Então eu falava, vou me formar, vou passar no concurso público, vou ser juíza, vou ser promotora. Simples assim, né? E eu vou investir nisso. E vou ter um ateliê aonde eu vou usar os meus tecidos para fazer as roupas do jeito que eu gosto de usar, o meu estilo. Eu vou agradar todo mundo? Eu não vou. Assim como hoje, a Gisele não agrada todo mundo. Tem muita gente que deve torcer o nariz para as coisas que eu faço. E outras não. Outras gostam. E é assim, né? De infinitas marcas poderosas nós temos no país e que é dessa forma que a gente fala, nossa, eu não gosto daquilo, né? Eu não usaria aquilo, né? Questão de gosto, de estilo, de gosto, né? de estilo, e é isso. Então, eu sempre pensei nisso e eu faria isso por hobby. Só que você vê, de repente, isso que você está dizendo, foi um passo, mas eu senti um alívio muito grande. Quando eu falei, esquece direito, não quero mais esse monte de livro, não quero mais isso, esquece direito, você quem eu sempre sonhei em ser, quem eu vou fazer isso. E para a mulher que está nessa fase de quer mudar, não sabe muito bem o que fazer, o que você diria, assim, pela sua experiência, o que você aconselharia ou ajudaria no sentido de falar alguma coisa mesmo, né? Que muitas mulheres hoje estão nos assistindo. Sim, o primeiro passo para mim é a gente saber. Todas nós temos um dom, todas nós temos uma vocação. É aquela história, não tem mulher feia, tem mulher descuidada, tem mulher mal arrumada, né? Então, todas nós temos uma habilidade. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. É a gente, buscar isso. Eu gosto de fazer isso e a gente não pode ter medo, porque medo não vai nos levar a nada, né? E se quando você tem o conhecimento, você se sente mais confortável para essas mudanças. E se ela realmente quer, precisa enfrentar isso, precisa se desafiar. Mas, né, a mesma coisa a gente conversando outro dia e você comentando, né, da tua história, da mesma. Então, é isso, a gente tem que enfrentar, não pode... Exatamente. Eu gosto muito desse assunto de transição de carreira, porque eu mesma tive algumas fases na minha vida de transição de carreira, né? Em que, tipo, quando foi sair da TV Morena, a maior emissora e tal, você é louca, né? Mas é uma mudança. Depois, eu também saí de um concurso público, pedi exoneração. É doida, concurso público, estabilidade. Aí depois saí da TV Record. É doida. Eu falo, gente, é a frase que mais me falam. É doida. Nossa, você vai sair... porque as pessoas buscam estabilidade. Sim. Empreender, você não pode contar com isso. Empreender tem os altos e baixos. E tem essa questão que eu estava dizendo. Pode cair na graça? Todo mundo vai gostar? Todo mundo vai te aplaudir? Não, né? Pode ser que não. Então, é isso que tem que estar preparado. Então, acho que as pessoas têm medo de errar, né? Então, e não pode, né? Porque só erra quem faz, né? Se você ficar com medo, você vai acabar não fazendo. Então, é isso. O importante é fazer. O importante é se desafiar.
Legal. E esse medo de errar também tem muito a ver com o que os outros vão falar. Você repara nisso, assim? Assim, às vezes eu tenho medo de errar, não porque eu tenho medo, não, mas se eu errar e os outros vão ver que deu Medo errado. dos julgamentos, né? Dos julgamentos, que isso faz parte, né, da nossa sociedade. As pessoas, às vezes, elas não olham para dentro delas, elas não olham o próprio comportamento. A hipocrisia, aí vem a hipocrisia, porque não olha o seu comportamento, mas está julgando o outro. Ou, às vezes, está até julgando o outro porque não teve a coragem de fazer o mesmo que o outro, né? E aí acaba, é isso que você está dizendo. Você é louca, você vai largar um concurso público, né? Você vai largar toda uma estabilidade. Mas hoje você é outra mulher. Hoje você é mais feliz, você tem essa, né, essa autenticidade. Sim. Então, quantas vezes eu ouvi? Eu me casei, eu sou casada com o Dr. Pedro Zanúncio. Quantas vezes eu ouvi? Você casou com um médico, você não precisava ficar nessa loucura. Porque hoje eu tenho uma estrutura maior, hoje vou para São Paulo para fazer compras, eu não vou mais num bate-volta, né? Hoje eu não vou numa loja atrás das coisas. A loja vem atrás de mim. A fábrica, ela disponibiliza um carro para me levar, para mim. Não, a gente manda entregar. Não, você não precisa carregar, a gente manda entregar. Mas isso é hoje, depois de tantos anos de trabalho. Você construiu isso, né? Eu fui construindo isso, mas no começo... Quantas vezes? Nós não tínhamos aeroporto aqui. Quantas vezes eu fui para São Paulo de leito no bate-volta? Entendeu? De dormir 2 noites dentro do ônibus, porque eu tinha curso lá, porque eu ia para as aulas que eu fui fazer, que eu tinha que fazer as provas. Eu conseguia fazer muita coisa em casa, mandava o conteúdo para eles por e-mail. Mandavam as respostas, as coisas por e-mail, meus desenhos, mas a prova eu tinha que fazer presencial. Então, às vezes, eu tinha que ir num bate e volta, né? Então, isso tudo você tem que fazer. Você tem que passar por essas coisas, né? Você tem que... Faz parte do processo, né? Para chegar até aqui. Exatamente. E esse processo, ele é fantástico, porque é isso que faz com que a gente valorize. Mas o que eu queria te falar sobre isso é que as pessoas falam, você não precisa disso. Né? Você não precisa disso. E eu escuto isso até hoje, às vezes. Aí eu falo, mas, gente, para mim é uma questão de dignidade, né? Eu fazer o que eu amo, nossa, meu coração é extremamente grato por isso. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu falo, olha, quem pode, não, são poucas as pessoas, eu me sinto uma privilegiada, porque assim, eu sou mulher, desde criança eu gosto de moda, desde criança eu gosto disso, desse universo de organizar a casa, de organizar minha mãe, pegava a roupa do meu pai, lembra de camisas? Usava as camisas, amarrava aqui na cintura com uma calça jeans, usava a camisa com legging, pegava todas as camisas do meu pai. Bermuda do meu irmão, uma vez ele comprou uma bermuda, eu estudava no Objetivo. Ele comprou uma bermuda e ela tinha um bolso de couro, assim. Era uma bermuda marrom com um bolso de couro. Quando eu vi, eu falei, nossa, que bermuda linda. Um dia catei aquela bermuda. Deixa eu ver, meu irmão sempre foi grandinho, né? Mais cheinho. Coloquei um cintão por fora daquela bermuda, virou uma crochá. Coloquei uma regatinha, fui pra escola. No outro dia, todo mundo com as bermudonas lá. Sério? Olha, já de tanta tendência. Então, isso eu tinha, né, 12, 13 anos, né? Época legal. de... Então, é uma coisa que a gente tem. Então, como você estava falando, as mulheres que estão buscando essa transição, né? É isso. A gente tem que saber o que a gente gosta de fazer. E a vida vale a pena por isso. Porque as coisas precisam ter propósito, precisam ter sentido na vida da gente, né? Você fazer por fazer começa a ficar maçante. Você vai levantar, você não tem estímulo. Então, para mim, eu não trabalho, né? Para mim, eu adoro ficar lá. Sábado, a gente não abriu a loja. Eu saí de lá às 3 horas da tarde. Porque eu tinha várias coisinhas que eu queria organizar. Então, aí meu marido liga, onde você tá onde? Eu falo, eu tô na loja. Ele, mas a loja não tá fechada? Fechada pra você, meu amigo. Eu tô aqui. E gosto, né? Então... Legal. E é isso. E você é uma mulher madura, elegante, bem resolvida. Hoje em dia, muito se fala sobre essa paixão, essa busca pela juventude. As mulheres, umas reclamam, se sentem muito pressionadas por procedimentos estéticos, por padrões. Aí tem aquelas polêmicas também de feminilidade, né? Não quero entrar nas polêmicas aqui, mas sim,
conversar com você sobre isso. Eu mesma agora eu tenho 38 anos, fazendo ano que vem, em março, 39. Aí eu tava conversando com uma amiga que também tá quase no 40, e falando que ela se sente pressionada. Eu confesso que eu não me sinto. Ainda assim, ainda não bateu em mim nenhum problema, 40 e tal. E eu converso com algumas mulheres, minha mãe, minha sogra, e a gente conversa, a gente gosta de bater papo sobre isso, né? Sobre essas pressões que a mulher vive. Quero ouvir um pouco de você. Você se sente pressionada? Isso já foi algum complexo para você? O que passa aí na cabeça da Gisele nesse sentido? Não, idade nunca foi problema para mim. Eu acho que isso é um processo. Tá? Eu tava louca pra fazer 50 anos. Você acredita? Eu queria falar que eu tinha 50. Porque quando eu fiz 49, as pessoas, quantos anos você tem? 50. Eu já não falava que eu tinha 49, eu já tinha 50. Então, assim, eu não tenho esse problema. Eu não tenho a roupa para determinadas idades. Não. A gente pode usar de tudo, nós temos que ter sensatez. Né? Eu só falo que o meu medo é a minha ficha não cair e eu querer disputar com a neta. Né? As saias de babado, as saias as mangas bufantes, né? Porque eu falo, gente, uma hora minha ficha vai ter que cair, que a avó não dá mais para usar as sainhas de babadinhos, negócios. Enfim, mas eu não tenho, Miriam. E assim, eu sou muito conservadora nesse sentido de procedimentos, tá? Quem estiver me ouvindo, e as minhas parceiras, que eu faço as coisas, meu marido é dermato, então, e também é um médico muito pé no chão, que ele fala, você não pode mudar a tua estrutura, você não pode mudar o seu desenho, porque se perde, né? Ninguém vai conseguir transformar, te deixar mais bonita, se não for a sua beleza natural. Então, cuidado com isso, né? Então, eu cuido da minha pele, eu cuido muito. Eu até na hora de fazer maquiagem eu falo, pelo amor de Deus, sem massa corrida, faz o mais leve possível. Então é isso, eu não tenho, eu faço atividade física, eu cuido da saúde, eu não tenho preocupação, não tenho medo de envelhecer, ninguém vai fazer minha cabeça, eu não tenho um corpo escultural, e eu também não estou, isso não é isso que me preocupa, né? O bumbum redondo, o bumbum perfeito, não, é bonito, mas não faz falta para mim. Não, isso não mexe comigo. Então é isso. Eu sou bem tranquila mesmo e bem pé no chão enquanto é isso, tá? Eu não vou fazer loucuras, né? Nada disso, isso que eu vejo, eu também não concordo. Quem faz é aquilo que a gente estava comentando, né? A pessoa não tá feliz, ela não gosta porque o rosto dela é assim, ela prefere uma maçãzinha mais saliente, ela quer... Isso é gosto, sim, né? Isso é... Não é porque a gente não gosta, não faz que o outro não possa fazer, não possa né? fazer e que não fique bonito. Sim. Para muitas fica super bonito, né? Valoriza, a gente vê muito um antes e depois e a gente vê o quanto muitas mulheres ficam bonitas. Porém, sim, outras vão perdendo a noção. E aí exagera, né? Nossa, exagera. O que me incomoda quando eu vejo assim é uma padronização. Parece que tá todo mundo muito igual. Isso. Muito igual. Isso. E perdendo justamente o que o seu marido, Dr. Pedro, falou, né? Que perde a essência, né? Algumas características. Isso. E às vezes eu vejo que a internet faz muito isso com a gente. Que a gente vê muitas pessoas, a gente segue muitas pessoas com esse padrão. Os filtros de Instagram, teve uma época, eu nunca tive, eu já contei, acho que aqui isso. Nunca tive problema com os meus buraquinhos do nariz, que são um pouquinho avantajados. Mas eu nunca tive problema com isso. Aí, um tempo atrás, eu comecei a querer me incomodar. Falei, gente, mas por que eu tô me incomodando agora? Se antes eu não me incomodava. Aí eu reparei que eu tava usando uns filtros que afinava meu nariz. E eu não tava mais me vendo, me achando bonita com o meu nariz. Falei, não, vou parar de usar esses filtros. Hoje eu uso o filtro, mas máximo aquele Paris, ou que dá uma corzinha, sabe? Sim. Mas não que muda meu rosto. Eu não uso mais. Não, se põe em boca, eu vejo que mudou minha boca, eu já... Não, esse não vai. Sabe? Porque parece que às vezes estão distorcendo. Isso me incomoda um pouco, mas também respeito, cada um faz o que quer. Não é algo que eu pretendo pra mim, né? Fazer. Não sei, também nunca diga nunca. Um botoxinho, uma coisinha que venha a melhorar, tô dentro. O que eu não pretendo é mudar meu rosto e parece que assim, nessa forma, que tá todo mundo saindo da mesma forma, né? Exato, aí a gente vai perdendo a identidade, né? Aí vai perdendo, perde a graça, perde o charme. É isso que é ruim, mas... E a beleza da mulher...
vamos falar disso, né? A beleza da mulher é uma coisa tão legal, assim, tão significativa, tem tantas particularidades, nuances, né? Você é uma mulher alta, eu sou uma mulher baixa, e a gente... E temos a nossa beleza, todas nós, é isso que eu tava te falando, não tem uma mulher feia, tem uma mulher que não tá se cuidando, não tá se valorizando, né? Então, a mulher é uma mulher elegante, uma mulher, ela tem que ter esse cuidado, uma maquiagenzinha, uma roupa bacana, né? Não é? Então tem que ter isso, tem que se valorizar para isso, e isso não tem, e a beleza não tem altura, não tem porte físico. A gente vê tantas que são mais cheinhas, que são super bonitas, né? Mulheres lindas e super autênticas, e isso que é legal. A gente tem que se aceitar. Na realidade é isso, né? A gente vai conseguir, se nós vamos nos empoderarmos, se nós nos aceitarmos. Então, o autoconhecimento é muito importante nisso. E assim, tô aqui falando até como uma psicóloga, mas não é. Isso é moda, tá? Isso é moda, que é o que eu converso muito, muito com as minhas clientes, que às vezes elas chegam lá cheias de teorias pelas pesquisinhas de Google. Porque eu pesquisei no Google que a mulher baixa não pode usar, ela tem que usar isso daqui. Aí eu começo a colocar. Ah, não, porque eu não posso usar uma roupa abaixo do joelho. Eu tenho que usar uma roupa só acima do joelho, porque olha a minha altura. Mas você coloca a roupa na pessoa, você fala, põe um midi. Coloca um saltinho, você vai ver se você vai dar mais... Você vai dar mais amplitude, você vai ficar mais, né? Vai te alongar mais do que você colocar uma coisa mais curta, tentando... Aí você tá colocando curto, você tá diminuindo o seu corpo para tentar aumentar as pernas. Não vai ter harmonia, né? Então, não existe, é isso que você tá falando. Eu sou um pouco mais alta, você é um pouco mais baixa. Mas tá tudo certo, nós podemos usar tudo, né? Sim. Quais são os seus planos para daqui para frente, a curto prazo, a longo prazo? O que você ainda não realizou que está aí na cabeça para realizar ainda? Profissionalmente, você está falando? Vamos falar então de tudo, profissionalmente, começando. Profissionalmente, eu quero ver a minha marca ir mais longe, né? E tô trabalhando para isso, e a gente está investindo nisso. Eu tenho um filho que fez... Quer dizer, eu tenho um filho, não. Eu só tenho um filho. E ele fez engenharia de produção. E ele foi para fora, ficou fora estudando. E hoje ele está aqui e está comigo, faz parte do meu time hoje. E ele está envolvido nessa... Fazendo, né, esse brand aí, tentando, né, essa nova identidade para nossa marca. Buscando... Você viu agora, recentemente, a gente deu uma repaginada na loja. Buscando essa nova identidade. Buscando trazer um pouco mais de sofisticação. Porque eu estava falando para você que eu fiz muita malha. Mas hoje... eu tenho agregado outras estruturas, outros tecidos, outras padronagens, para que isso possa dar mais sofisticação para a marca, né? Agregar mais valor e tudo. Então, isso é uma coisa que eu quero, que é um projeto nosso de ir além, de abrir a Gisele Pedroso em outros espaços, enfim. Chega de falar. Deixa ficar pronto. Tá, entendi. Tem os sonhos, então já tem vários projetos em andamento. Legal. E Gisele Pedroso pessoal? Qual que são esses sonhos ainda? A Gisele Pedroso pessoal, eu quero ser vó. Eu só tive um filho e eu falo isso pra ele, você precisa urgentemente, porque eu preciso. Eu quero uma menina, eu quero ser vó. Hoje é uma coisa que eu tenho sentido, assim, sabe? De querer ter... de curtir essa outra parte, né? De família. Eu sou muito família com os meus sobrinhos netos. Até para parar de brigar com a minha irmã, que ela fala, para de roubar os meus netos, porque você pegou os meus netos para você. Enfim, eu acho que hoje esse é um sonho. E, claro, continuar com saúde, continuar, né? Legal. Bem. Tem alguma frase, alguma citação, algum versículo, algum lema de vida que você costuma carregar consigo? Olha, um lema de vida, eu acho que a minha oração diária é pedindo sabedoria e discernimento para Deus todos os dias, porque é disso que a gente precisa, né? Então, que a gente esteja no lugar certo, que coloque as palavras certas na minha boca, né? Que me ajude, né? Que eu tenha entendimento, que eu tenha discernimento para entender tudo isso. Como cristã, eu coloco ele em primeiro lugar na minha vida e peço todos os dias essa sabedoria e discernimento para cada coisa que eu vou fazer.
Amém. Pra Amém. nós. Gisele, muito obrigada. Foi um prazer essa conversa. Que Fluiu bacana. assim, Fluiu. que nem Passou água. muito rápido. Muito rápido. Adorei É, conhecer isso um aí. pouquinho mais detalhes da sua história, da sua personalidade. Te admiro e Obrigada. obrigada por estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui. O prazer é meu. Gente, obrigada também. Você que está nos acompanhando, não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar o vídeo, os cortes que vão estar no Instagram. Manda seu comentário também, sua sugestão de assunto, que eu sempre tô por aí, ó, no comentário respondendo vocês e anotando tudinho. Obrigada, pode contar que semana que vem eu tô de volta.